Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente para violão e guitarra, mas essas três coisas que os iniciantes erram nem é só no violão e na guitarra. É para tocar teclado, tocar saxofone, tocar um monte de outros, tocar flauta. É difícil, muito difícil você conhecer alguém que não faz essas três coisas erradas aqui, que você vai entender nesse vídeo, e eu vou te mostrar qual a maneira correta que você precisa treinar para aprender a tocar o seu instrumento musical. E se você está nesse vídeo aqui, você vai sair muito na frente da maioria dos iniciantes que acabam cometendo esses erros aqui. E qual que é esse primeiro erro que os iniciantes cometem? Uma vez eu fui dar aula para ia começar a dar aula para um amigo, era o primeiro dia de aula dele, aí eu perguntei para ele, igual eu costumo perguntar, escolhe uma música para você tocar. Aí ele, tá bom, vou escolher. Aí beleza, ele foi pensar na música. Aí ele mandou pra mim depois. Quero aprender a tocar essa aqui. E a música que ele escolheu era um solo de mais ou menos uns 5 minutos. E aí ele não sabia nem o que era uma nota, nem o que era um acorde. Mas na verdade eu fiz a pergunta errada pra ele. Eu falei pra ele escolher uma música, ele podia escolher a música que ele quisesse, né? Eu não coloquei limite na música. Mas ele, não, eu quero aprender a fazer esse solo aqui. E não é só ele que quer fazer isso. Se você pegar o iniciante, qual que é a principal coisa que o iniciante quer? Ele quer aprender a tocar. Eu quero tocar a música X. É, eu quero aprender a tocar, fazer o solo Y, quero aprender a tocar isso aqui. Aí quando você vai aprender, você vai lá no YouTube, aí você pesquisa como tocar a música palpite. Aí aparece lá os acordes, aí a pessoa tá mostrando. Aí o cara tá mostrando lá como que é os acordes. E você vai vendo. Aí você começa a desanimar, porque é muito acorde para fazer, e daí você começa a pensar assim. Caramba, você até tenta fazer o primeiro, né? Você fazer o primeiro. E o segundo. Aí você, eita, tá errado. Chega uma pestana. Deixa pra lá. Acho que não consigo não. Porque que erro que é esse? É você tentar aprender o negócio tudo de uma vez. Aprender a tocar a música inteira de uma vez, ou seja lá o que você quer aprender. Aprender a tocar de uma vez. Então não erre nessas três coisas. A primeira coisa é, não erre observando uma música, um solo que você quer aprender como algo inteiro. Porque aquilo não é algo inteiro. Uma música não é algo, um bloco inteiro. A música são vários bloquinhos que você pode aprender separadamente. Um dia até um amigo meu que estava aprendendo a tocar, se não me engano era flauta. Ele, mas eu não consigo tocar aquela música porque é muita nota e muita... Eu falei pra ele, mas você não precisa tocar muita nota. A música tem várias notas. Por exemplo, o instrumento que ele toca é um instrumento melódico que faz só nota. Falei, mas a música pode ter 300 notas, uma sequência de 300 notas, uma depois da outra. Mas a primeira nota da música é uma. Depois tem a segunda nota, depois a terceira. Por exemplo, se você olhar isso aqui, ó. Se você olhar o hino nacional, parece muita coisa, mas o hino nacional ele começa com uma nota. Depois duas. Depois três. Depois quatro. Depois cinco. Depois seis. E por aí vai. Então você vai aprender divida em partes. Vou aprender só essa. Depois só duas. Treinar só duas. Tô bom nas duas? Vou treinar três. Depois quatro. Cinco. Seis. Sete. Entendeu? Aí é um acorde. A música tem isso aqui. Você não precisa aprender todos de uma vez. Aprende só o dó. Dó. Depois do dó vem o sol. Aí você fica trocando entre o dó e o sol. Até você acostumar. Depois você vai pro terceiro. Aí você faz os três. Entendeu? Então não tente aprender tudo de uma vez. Aprenda de maneira dividida. Qual que é o segundo erro também que as pessoas cometem muito? É o erro da zona de conforto. Coloquei aqui ZC. Para mim não esquecer, né? Zona de conforto.
O que você aprendeu na zona de conforto? Você também provavelmente já viu alguém fazendo isso. E eu já fiz muito isso. Quando eu aprendi a tocar a primeira música, que era aquilo que parecia impossível. E aí, o que eu fazia? Eu falava assim, hoje eu vou estudar o violão o dia inteiro. Eu pegava o violão 8 horas da manhã. Aquilo que parecia impossível. 2 horas depois, aquilo que parecia não ter saído. 5 horas depois, aquilo que 8 horas depois, tem minha morte, mas Jesus. 12 horas depois, sorte, são mil. Aí chegava no final do dia, eu treinei hoje 12 horas de violão. Na verdade, eu só toquei violão. Porque você tocar violão e você estudar violão para aprender são coisas diferentes. O que é você estar dentro da zona de conforto? É você pegar uma coisa que você já sabe fazer no violão e você ficar o dia inteiro repetindo a mesma coisa. O que você vai evoluir fazendo a mesma coisa que você já sabe? É como o exemplo que eu gosto de dar. Um motorista, por exemplo, que ele aprende a dirigir e ele consegue já tranquilamente dirigir na estrada, roda aí 50 quilômetros tranquilamente. Se ele durante um ano ficar todo dia dirigindo 100 quilômetros na estrada, ele não vai evoluir praticamente nada, porque é uma coisa que ele sabe fazer. A gente já sabe andar. Se eu ficar, vou treinar agora andar como se fosse uma criança, para mim não vai estar fazendo efeito. A menos que agora uma criança, sim, uma criança está aprendendo a andar, se vê que ela tem dificuldade, ela vai se segurando ali, para a criança fazer efeito. Depois que ela aprende a andar, não é mais treino. Você sabe tocar uma música, você sabe tocá-la. Se você ficar repetindo ela, deixa de ser um treino e isso é simplesmente tocar. E não está errado você tocar porque você gosta de tocar aquela música. Inclusive você aprende a tocar para isso, né? Mas se você quer evoluir além do que você já sabe, você tem que parar de trabalhar nessa zona de conforto. E a gente vai aqui também para um terceiro erro, que é o que eu chamo de zona do desconforto descontrolado. Antes de falar nessa zona do desconforto descontrolado, se você quer aprender comigo, com essa técnica que eu uso, de aprender uma coisa de cada vez de maneira bem dividida, através do que eu vou te mostrar aqui, que é a zona do desconforto controlado. Quase que não saí agora, né? Que é a zona do desconforto controlado. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e conhecer a maneira que eu ensino e ver se faz sentido para você e estudar comigo. E aí a gente vai agora aqui para a minha zona do desconforto descontrolado, que é um outro erro. O que é a zona de desconforto descontrolado? É você que sabe tocar uma música que usa os acordes simples, por exemplo. Se vê aquilo que parecia não ter saído. Você sabe tocar a música, acorde simples. Aí de repente fala, agora eu vou aprender outra música. A Garota de Ipanema. Né? Aí você vê alguém tocando assim. A música tem um monte de acorde, um monte de progressão, coisa que você nunca viu na face da Terra. Se você pula de uma música simples que você toca com 3 acordes e quer pular para uma música muito complexa, você está na zona do desconforto descontrolado. Lembra que na sua zona de conforto, você está fazendo algo que você já sabe. Se você já sabe, você não evolui. Aí vai outra, a zona do desconforto descontrolado é quando você está com um desconforto tão grande, o negócio que você vai aprender é tão superior ao que você sabe, que aí você desanima e fala, não. Muito difícil isso aí. Não tem um dom não, porque você quis pular de uma música de 3 acordes para uma oficina G3, fazer todos os solos, pegar a música inteira. Então, muito acima da sua capacidade vai te gerar desânimo. Então, você tem que trabalhar dentro disso aqui que eu vou mostrar para você agora. É um exemplo também que eu gosto de dar, como uma pessoa que quer aprender a dirigir, por exemplo, uma pessoa que não sabe dirigir ainda, mas o sonho dela é ser caminhoneiro, sabe, dirigir um caminhão bitrem. E a pessoa nunca pegou no carro, aí no primeiro dia você, não, vou ensinar a dirigir. Aí a primeira aula da autoescola já é dentro de uma carreta bitrem, fazendo a manobra de ré e fazendo aquela curva toda.
provavelmente a pessoa vai desanimar, falar, não sei não, isso não é pra mim. A pessoa nem sabe trocar a marcha, nem mexe para que serve uma embreagem, como é que você vai ensinar ela numa carreta bitrem? Então, aos poucos, aprender, sei lá, moto, depois carro, depois um carro maior, depois ônibus, é a mesma lógica. E onde que eu tenho que aprender? Aqui, no desconforto controlado. O que é o desconforto controlado? É quando você pega aquilo que você já sabe e põe uma coisinha a mais. Você adicionou um desafio a mais que nem é grande o suficiente para você desanimar e nem é pequeno o suficiente para você só estar se divertindo com o instrumento. Tem que ser desconfortável, aprender tem que ser desconfortável, porém nem excessivamente desconfortável a ponto de desistir e nem pode ser confortável a ponto de você não estar evoluindo, está repetindo só o que sabe. Então a gente trabalha dentro da zona de desconforto. Sei tocar uma música, aquilo que parecia impossível. Vou aprender outra música? Vou aprender uma música parecida. Agradecer-te o que tens para dar-te graça, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Se eu tocar essa música, por exemplo, comparado com a outra, eu só acrescentei um si bemol a mais, que praticamente um sol menor, pouquinha coisa acima do que eu já sabia. Então, estou aprendendo com um desconforto controlado. Nem sem desconforto e nem com desconforto controlado. Então, é nessa faixa que você aprende, seja violão, seja cavaquinho, seja teclado, seja qualquer coisa, seja aprender a dirigir, qualquer outra coisa na vida que você... Idioma novo. O quê? Um idioma. Sim, um idioma novo, qualquer coisa você vai usar isso aqui. Bom, se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, que eu acho que eu nem tinha falado para se inscrever. Deixa um comentário aqui abaixo, dizendo o que você achou dessa aula, se você aplicava isso, se você cometia um desses erros. Deixa no seu coraçãozinho aí, o joia. E é isso aí. Mas principalmente deixe seu comentário aqui falando o que você achou. E se tem outros erros que você comete, ou que você acha que os iniciantes cometem, e quer deixar aqui para compartilhar com a gente, fique à vontade. E eu vou ficando por aqui.